Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o tempo é o nosso bem mais precioso. Em vez de gastar tempo julgando os outros, use-o para amar. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. A única certeza que todos nós temos dessa vida é que um dia todos nós vamos morrer. Nós vamos deixar este mundo. E até que isso aconteça, vai existir um determinado tempo que ele vai passar. Então a cada minuto que passa é um minuto a menos que nós temos. E a forma que nós gastamos o tempo diz muito sobre o quanto nós vamos aprender ou aproveitar essa vida. Nos momentos de depressão, eu costumava sentir muito sono e eu tinha vontade às vezes de ficar dentro do quarto e ficar ali escondido, e aquilo ia consumindo muito tempo. Se você liga uma série na televisão ou fica maratonando essas coisas, ou jogando videogame, ou até mesmo no celular diariamente, quando você percebe uma quantidade de tempo absurda, também já passou. E a gente nota quando o tempo passa rápido, quando você dá aquela pescadinha, porque você está cansado, e quando você olha, passou muito tempo também, ou tempo nenhum, porque o tempo ele é relativo. Se nós não prestamos atenção nele, ele passa depressa. Mas se você sentar em algum lugar sem fazer nada, parece que o tempo ali está parado. Então, a nossa percepção, ela depende do quanto nós estamos vivendo a realidade do presente. E como você tem gastado o seu tempo? O que você tem procurado? O que você tem pensado? A maior parte do seu tempo está sendo gasto na onde? Se a gente olhar as redes sociais, se a gente olhar a maior parte do tempo, nós gastamos no trabalho, ou mexendo no celular, respondendo e-mail, eu não sei. Como você gasta o teu tempo? Você gasta o tempo procurando o Senhor, orando, conversando, louvando? Porque no final, o que você vai poder levar dessa vida é isso. A única coisa que nós podemos levar dessa vida é o amor que nós recebemos das pessoas. Mas quando nós vivemos sem Deus dentro do nosso coração, nós começamos a subjugar a ação dos outros. Então nós olhamos, pensamos e sentenciamos o que nós achamos, o que nós pensamos, se aquilo é certo, se é errado, se é justo ou injusto. Então a maior parte do tempo nós queremos ter uma opinião sobre todas as coisas. Sem nem conhecer a própria vida, nós acabamos julgando todas as pessoas. Será que se esse tempo que eu gasto olhando o próximo, se ele fosse empregado na minha própria vida, não seria algo melhor? Será que se eu gastasse tempo nas minhas próprias coisas, não seria melhor? Será que se eu gastasse tempo criando a minha relação com Deus, não seria melhor? E no final, o amor é isso. Amar não é encontrar alguém. Amar é encontrar Deus. E para que eu possa encontrar Deus, eu tenho que ter encontrado primeiro a minha fé. E para que eu possa encontrar a minha fé, eu preciso gastar tempo ouvindo a palavra de Deus. Porque saber o nome de Jesus não garante nada. Porque se fosse assim seria fácil, era como se fosse um abracadabra, uma palavra mágica, onde eu simplesmente digo e aquilo se transforma. Mas nós sabemos que não é assim. É preciso dedicação, é preciso oração, é preciso entregar a nossa vida, negar a nós mesmos, é preciso obediência, é preciso ter vontade. E nós sabemos as consequências disso. A procrastinação é você saber que dentro de você tem um chamado e um propósito, mas você sempre acha que você tem tempo suficiente. Nós passamos por uma pandemia
Quem poderia imaginar que teria uma pandemia? Nós estamos passando por um surto de dengue. Quem poderia imaginar que teria um surto de dengue? As pessoas no Rio Grande do Sul estão passando por uma catástrofe. Quem poderia imaginar, por mais que todos saibam que, olha o nome, Rio Grande. Rio Grande. Será que tem água no Rio Grande? Quem poderia imaginar que poderia acontecer isso? Quem poderia imaginar todas essas coisas? E no fim não é a mudança climática do homem malvadão, porque isso já acontece faz tempo. É muito mais fácil a gente tentar culpar alguém. Vamos culpar o homem, culpa o homem. Por que nós não exterminamos a raça humana? Aí beleza, aí a natureza fica em paz, sem ninguém vivendo e sem nada. E a gente olha Deus criando as coisas e dizendo, olha, essas coisas são de vocês, são para o uso de vocês. E essa terra ela vai ser destruída. Então, fica tranquilo, no tempo certo. E aí a gente gasta tempo achando que pode salvar o planeta. Gasta tempo julgando as pessoas, imaginando e querendo dizer, e é estudado. Gasta tempo estudando. Eu queria ver a diferença entre um túmulo de um professor e um túmulo de um mendigo. Me mostra a sabedoria dos dois, me mostra a diferença da vida dos dois, me mostra alguma coisa. No final não vale nada. Não vale nada, ninguém vai levar nada desse mundo. E às vezes você está aí preocupado de novo, com as mesmas coisas, com as mesmas conversas, querendo achar alguma coisa que você não vai poder levar, gastando o teu tempo em coisas que não trazem nada para tua alma, que não te alimentam espiritualmente. Pega uma pessoa que usa droga ou que bebe, olha quanto tempo ela ceifa da vida dela. A cada vez que ela começa a ficar muito doida, quanto tempo não gasta. Tem gente que dura dias essa loucura. É cerveja, bebida, cocaína de manhã, remédio pra dormir na outra hora e não sei o que, balinha, né. Cara, não tem fim, porque a dor é muito grande. Viver longe de Deus é muito grande. E ainda mais você esperar o amor de pessoas que não sabem como amar. Porque se você cresce numa casa que não é cristã e você espera amor dos teus pais, você não vai ter. Porque Deus é o amor e eu só posso dar aquilo que eu tenho pra mim. E essa pessoa vive nessa maluquice, então ela vai procurar em outra pessoa. Mas quem vai aceitar? Desculpa, como eu era um lixo que nem você. Olha as coisas que você faz, olha as coisas que você falou. Você não valoriza nem o teu pai, nem a tua mãe, nem os teus amigos, nem ninguém. Você só valoriza você. Você só está preocupado em consumir a própria pessoa. Enquanto você não se olhar assim, não vai existir arrependimento. Porque um dia da minha vida eu olhei e falei, cara, você é o pior de todos. Você é o pior de todos. Você vai continuar vivendo a tua vida assim até quando? Até quando você acha que você vai suportar essa dor? E aí a gente tem que se render, e aí a gente se ajoelha, e aí a gente entrega a nossa vida ao Senhor. Se a gente vai lá na palavra de Deus, em Mateus 7, versículo 1 a 3, a palavra do Senhor ela diz assim: não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Quem está dizendo essas palavras? Jesus. Obrigado, Senhor. Então o que Jesus está nos dizendo, ou o que Jesus está nos ensinando? Que eu não devo julgar as pessoas, porque a partir do momento que eu querer determinar a verdade sobre a vida, ou o que é bem ou o que é mal sobre a vida de alguém, a mesma forma que eu usar para essa pessoa, Deus vai usar na minha vida. Exatamente. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Se eu não julgar ninguém, Deus não vai me julgar. Mas se eu me atrever a julgar alguém, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que usarem para medir os outros. Então, a mesma forma que eu olhar para julgar as pessoas, Deus ele vai me julgar. E chega um ponto na nossa vida que nós costumamos fazer isso. Quando eu coloco a culpa em alguém, o que eu estou fazendo? Eu estou julgando a pessoa. Eu estou querendo dizer o que ela deveria ou não fazer, quais foram os motivos, quais foram as razões, e eu estou criando uma sentença sobre ela. Porque quando eu estou julgando, o que o juiz faz sobre uma causa? Ele julga. Então ele está olhando entre as duas partes qual é a verdade.
E eu não tenho capacidade para dizer o que é a verdade, sabe por quê? Porque Jesus é a verdade, Jesus é o amor, Jesus é a vida. Então, se eu subtraio as qualidades de Jesus não sendo Jesus, eu estou mentindo. Se eu acho que eu não sou pecador, eu estou mentindo. Se eu acho que a minha vida tem valor longe de Deus, eu estou mentindo. Você acha que eu tento diminuir as pessoas para quê? Para parecer que eu sou melhor do que sou. Porque tem pessoas que fica evidente o pecado delas, que elas já estão tão machucadas e tão perdidas que elas já não conseguem mais esconder, que elas já estão num estado tão deplorável que elas perderam a humanidade totalmente. Você ainda está no caminho, você ainda é aquele mentiroso convicto, sabe? Que engana bem, que diz bem, que disfarça bem, que quem olha não imagina que você é um drogado. Não é. Você vai numa casa de recuperação, pergunta se aquelas pessoas elas são drogadas. A maioria não é, ela tá ali porque a família é opressora. Você vê gente que é bêbada, que bebe todo dia. Não, eu não sou alcoólatra, não. Eu bebo todo dia, mas eu sei me controlar. Alcoólatra é o fulaninho. É o fulaninho. Não, eu faço errado, minto, faço fofoca. Não, mas eu não sou assim. O outro que é. E é julgando e condenando as pessoas àquilo que ela mesma faz, porque sem Deus é impossível que os nossos pecados eles sejam redimidos, que eles sejam lavados, que eles sejam perdoados. Então se torna uma multidão disso dentro de nós. E se eu falo que eu não tenho pecado, eu sou mentiroso. Eu posso esconder o meu pecado através da mentira, enganando, manipulando. É aquela foto com filtro, que você olha a pessoa pessoalmente, olha a foto dela do Instagram, são duas pessoas totalmente diferentes. Mas como a maior parte das pessoas moram em cidades distantes, beleza, né? Se você deita na tua cabeça e sabe, tá tranquilo. Aquele é o personagem que você vive. Enquanto tiver dinheiro. Porque quando não tiver mais dinheiro? E quando não tiver mais a glória? E quando não tiver mais nada que seja desse mundo? E aí, o que você vai fazer? Vai começar a cuidar de animais? Porque quando a gente fracassa na vida, a primeira coisa que a gente faz é querer cuidar de bicho. E eu não estou dizendo que seja errado isso. Eu estou dizendo que você deveria se curar primeiro, antes de querer ajudar outras pessoas. Eu sei que às vezes é pesado as coisas que você escuta, mas nós precisamos tirar essa trave dos nossos olhos. Nós precisamos permitir que Jesus nos mostre a verdade. E a verdade um dia passou na minha vida, eu olhando e me sentindo um lixo. Um lixo, um lixo. Não que hoje eu deixe de ser lixo, mas quando Jesus ele me usa, eu me sinto um pouco melhor. Então a minha existência, para que ela possa ser um pouco melhor, ela depende de Deus. E como eu tenho gastado o meu tempo buscando ao Senhor? Nós estamos no episódio 1112 seguido. E aí? Eu quero encontrar Deus. Eu não quero mais me sentir assim. Eu não quero. Eu sei o que eu posso me transformar longe de Deus e eu não vou deixar mais. Eu vou me agarrar na única opção que eu tenho. E você deveria também fazer isso. Porque enquanto você julga as pessoas, você está condenando a si mesmo. E vai continuar sentindo isso. Não tem nada pior que sentir inveja dos outros, que sentir ciúmes, sabe? Que ficar só olhando, parecendo que os outros estão vivendo e você só observando. E aquele feed rolando. Os outros vivendo e você dentro do mesmo mundo. Eu amo a vida que eu vivo. E eu não rolo o feed de ninguém, nem sinto inveja de ninguém. Porque o que eu tenho que buscar eu encontro dentro de casa. Eu encontro dentro da palavra. Eu encontro no dia a dia. Porque para mim o melhor lugar desse mundo para se estar é com o Senhor. De resto é secundário. E aí vai onde estão as tuas prioridades. Quando eu deixei de gastar tempo comigo, com eu, né? A minha família. Eu adoro a minha família quando o marido vai embora e sobra nada, né? Ou a mulher vai embora, e aí? Gastou tanto tempo na minha família e tempo nenhum em Deus. Depois vem rastejando atrás do Senhor para ver se Deus pode te ajudar de alguma forma. E aí até dentro da igreja, quando entra, não é para procurar o Senhor, é para procurar um marido ou uma mulher, né? Porque a nossa vida é isso. É só o coito, né? Pessoas coitadas, né? O dia que você encontrar Deus, você vai entender que não serve qualquer pessoa. Tem que ser alguém como você, como alguém que você tem se tornado, alguém que tem se convertido ao Senhor. Nós não aceitamos mais qualquer coisa, porque nós estamos sendo formados para viver a eternidade. Nós somos mensageiros do Senhor.
Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós somos aqueles que semeiam amor. Ressignifica o teu estado, ressignifica a tua vida, porque você não fez nada de bom com ela. E não importa o que você fez para trás, porque até mesmo no lixo que eu era, Deus encontrou utilidade. Quando eu reconheci que ao invés de acusar os outros, eu deveria acusar a mim mesmo. Se a gente vai lá em Mateus 9, versículo 11 a 13, a palavra do Senhor lá diz assim: Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer os trechos das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Novamente, Jesus conversa conosco e nos ensina. A igreja daquela época ela tinha dificuldade, porque eles se achavam melhores que os outros. Então eles olhavam as pessoas de má fama, as prostitutas, os cobradores de impostos, porque normalmente os cobradores de impostos eram pessoas de outras nações que estavam inseridas dentro do povo de Israel só para pegar o dinheiro deles, porque eles tinham conquistado aquelas terras. Então eles odiavam pagar os impostos, odiavam ter que tirar deles para dar para uma outra nação o dinheiro. E Jesus andava com essas pessoas. Só que como que Jesus poderia andar junto com essas pessoas? Eles não entendiam. E eles ficavam questionando os discípulos. Alguns fariseus, sempre que você lê a palavra fariseu, você pode escrever católico, pode escrever evangélico, adventista, congregação cristã, assembleia, pode escrever qualquer uma desses nomes. Porque os fariseus eram a igreja da época, eram aqueles que ofereciam as coisas ao Senhor, que seguiam as leis, eram eles. E olha o tratamento que Jesus dava à igreja. Não era o problema, não era Deus, mas era a humanização da igreja. Eles queriam olhar Jesus e julgar Jesus por quem Jesus andava, sem saber o chamado que Jesus tinha. Então não importa com quem eu ando, importa se eu me comporto como aquelas pessoas. Porque por diversas vezes eu já fui evangelizar pessoas que elas estavam em pecado, e eu sou um pecador, mas a questão é que eu não fui lá para condenar o pecado, eu fui lá para mostrar que existia um outro caminho e um Salvador, e eu não ficava indo lá recorrentemente consumir os produtos, eu estava indo lá levar ao Senhor essa pessoa, porque assim o Espírito Santo me incomodava a fazer. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama, julgando aquelas pessoas? Como se bom fosse comer com os fariseus, porque os fariseus são os bons. E Jesus, ouvindo aquilo, respondeu a eles: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer os trechos das Sagradas Escrituras. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam animais em sacrifícios. Para eles, pelo fato deles estarem oferecendo os animais em sacrifícios, ou eles estarem frequentando a igreja, ou eles estarem dizimando, eles não precisavam ser bondosos. Eles não precisavam amar as pessoas, eles não precisavam buscar os doentes, porque a vida deles já estava. Esse é o convite de Jesus? Não. O convite de Jesus era para buscar os doentes. Então o nosso papel enquanto evangelizador é buscar os doentes, é buscar realmente as pessoas como eu era, as pessoas que eram um lixo, as pessoas que tinham a sua vida dominada por prazeres, as pessoas que viviam no fio da navalha, todos os dias pensando que aquele seria o último dia, porque elas tinham vontade de tirar a própria vida, que já não encontravam motivo de viver, que viviam em depressão, que viviam em tamanha tristeza. E hoje, graças a Deus, a minha vida não é mais assim, já faz muito tempo.
Talvez a tua vida hoje seja um reflexo disso que eu estou te falando. E essas são as boas novas que nós temos. Que Jesus, ele veio por você. Você que está doente. Ele não veio por aqueles que estão bons. Ele não veio. Os que têm saúde não precisam de médico. Você precisa. Você precisa de alguém para te curar, para te salvar, para te ajudar. E a palavra vai ser o teu guia. E o nosso testemunho vai te encorajar a ver que é possível. Porque você me conhecia antes. Você conhece as outras pessoas também que têm vivido mudança de vida e transformação. E isso daqui não vai te custar nada. Ninguém está aqui pedindo o teu dinheiro. Isso daqui não é uma internação cara em algum lugar. Eu quero que você abra uma Bíblia dentro da tua casa, dentro do teu quarto, em silêncio, sem que ninguém veja. Deus, ele vai começar a trabalhar em você. E vai chegar um dia que as pessoas não vão mais nem reconhecer. Que aquela dependência que você tinha, ela não vai mais existir. Que aquela humilhação que você passava, ela já não vai mais ter. Você vai conseguir o teu trabalho, você vai conseguir a tua casa, você vai conseguir as tuas coisas, graças a Deus. Então a diferença do quem você é hoje e quem você vai ser amanhã é o Jesus que está na tua vida. Enquanto você não gastar tempo buscando ao Senhor, julgando a si mesmo, tirando essa trave dos teus olhos, não vai dar certo. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque essa era a forma que eles tinham para se purificar, para mostrar e oferecer alguma coisa a Deus. Deus está esperando bondade de nós, e nós sabemos que nós só podemos ser bons se Jesus está conosco, se Deus está dentro do nosso coração, se o Espírito Santo está pulsando em nós. Então Deus quer pessoas que têm relacionamento, os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em verdade e em espírito. Porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. E é por isso que Deus está te chamando hoje. Você é um pecador? Deus está te chamando. Porque se você se considera um bom, Jesus, ele não tem nada para te dizer. Mas se você, assim como eu, reconhece que é um pecador, que é uma pessoa que depende de Deus, que é uma pessoa que está precisando de ajuda, de auxílio, entende que o bem, que o tempo é o bem mais precioso que nós temos e que nós precisamos gastar esse recurso buscando ao Senhor, buscando a presença de Deus. Aí você vai entender o tanto de tempo que você jogou fora julgando os outros. E o quanto dá a sensação que quando nós despertamos ou nós nos convertemos, que a nossa vida passada ela foi jogada fora. Eu comecei a despertar com 27 anos, conheço pessoas que começaram com 39, com 40, com 50, com 54, e elas olham aquela vida e falam, poxa, mas eu joguei 50 anos da minha vida fora, poderia ter jogado a vida inteira. Então não olhe a tua vida para trás, olhe a tua vida para frente. Chega de lamentar o que não tem mais, agradeça pelo que teve. Muda a ótica das coisas. Deus tem coisas maiores e melhores para nós. Se você se limita ao pequeno de si, infelizmente, talvez as grandes coisas elas não caibam dentro de você. Então lembra sempre, quando eu cito a igreja, eu não estou condenando a igreja, mas é o comportamento. Jesus ele falava sobre o comportamento das pessoas que frequentavam. Então, se nós não olhamos e enxergamos a Cristo, fica complicado. Se eu olho uma igreja que julga, fica complicado. Então, nós não somos pessoas que buscamos as outras para cobrar. Poxa, mas você anda. Se a pessoa ela não se comporta como tal, amém. Se Deus colocou ela dentro daquele lugar, amém. Eu tenho que exortar. Se minimamente eu entendo que a pessoa ela conhece a palavra e aquela foi uma escolha dela, show de bola. Eu não vou atrapalhar o chamado de ninguém e nós não estamos aqui. Cada um vai para um canto, cada um vai para um lugar, cada um vai pregar um lugar. Se Deus está te chamando é porque tem um conjunto de pessoas dentro do teu ciclo de amizade que precisam do seu sim. Você já fez aquilo que eles fazem e isso você sabe que não foi bom. Então nós precisamos ressignificar a nossa vida e encontrar um propósito ainda maior. E é quando nós tiramos as amarras de nós, quando nós rompemos essas cadeias da dependência emocional, essa ideia que a minha vida acabou, ela não acabou, ela está só começando. A melhor parte ainda ela está por vir.
grandes planos e grandes coisas, nós vamos servir ao Senhor e nós vamos ajudar muitas pessoas a encontrarem o caminho através daquilo que Deus tem feito na nossa vida, através do Espírito Santo, não por nossa capacidade, porque nós não somos melhores que ninguém, mas junto de Deus, na nossa fraqueza, Ele usa para algo que é diferente de tudo aquilo que nós já vivemos ou que nós poderíamos imaginar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor Ele possa dar discernimento, que você possa parar de julgar as pessoas, comece a julgar a si mesmo com o mesmo rigor. E não tem problema se você descobrir no fundo que você não é uma pessoa boa. Porque sempre que nós nos arrependemos de todo o coração, o Senhor Ele nos perdoa. Leia a palavra de Deus. Envie uma mensagem no telefone que tem no panfletinho. Pode pedir, existe um aplicativo da Bíblia que ele é gratuito, versão NTLH, se você quiser comprar, R$20. Outra coisa que você pode fazer, que é uma coisa que a gente sempre faz, compra a Bíblia, R$20, dá para os outros. Nós não vendemos Bíblias, tá? Mas é uma coisa que nós fazemos. Nós entregamos a palavra de Deus às pessoas. Quando nós sentimos que o Senhor está dizendo, olha, testemunha e entrega. Porque a palavra, sem o testemunho, ela acaba se tornando algo que fica lá, é mais um livro em casa. Mas se as pessoas veem a tua mudança e sabem que foi por causa daquele livro, tudo fica diferente. Manda o devocional, manda o teu testemunho, compartilha os louvores que você ouve, sabe? Faz aquilo que Deus coloca dentro do teu coração. Porque Deus não está te despertando para você viver a tua vida. Deus está despertando para você viver a vida de Cristo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.